Essas coisas marcaram muito a minha vida. Diga-se de passagem, para que eu não me esqueça e você não pense equivocadamente. Hoje, eu e esta mulher somos amigos, somos irmãos. Ela liga para mim pedindo para que eu ore por ela, eu aconselho ela e eu a ajudo ela. Anteriormente a Cristo eu tinha ódio, eu tinha desejo de morte por ela, mas quando Cristo entrou no meu coração, tudo isso mudou-se. Tudo isso foi transformado, porque eu fui inundado pela graça, eu fui inundado pelo amor de Deus. Então a gente pode perdoar sim, mesmo as maiores atrocidades que fizeram contra a minha vida e contra a sua vida que você está. Então, naquela época, eu escrevia pequenas cartas mandando para minha mãe, tentando explicar da minha maneira. Eu era criança, pequena. Mãe, vem me buscar, eu não aguento mais tanto sofrimento, tanta humilhação. E a minha mãe nunca vinha. E de repente, como num passe de mágica, ela apareceu lá. Me trouxe para Vila Velha. 2 semanas depois o meu pai aparece, veio me buscar novamente. Eu lembro que quando meu pai chegou, eu fugi. Nós morávamos ali em Santa Mônica. Hoje Santa Mônica é uma cidade, um bairrozinho bem legal, né? Tudo urbanizado, as ruas todas calçadas, asfaltadas, mas naquela época não era. Era só areia, o valão cortando Santa Mônica, com Novo México, chegando em Guaranhuns, ali, aqueles lados todos ali, e a gente vivia correndo, e as nossas casas eram barracos de madeira. Eu me lembro que eu me escondi embaixo do assoalho e eu ouvia eles me gritando: Ângelo, cadê você? E eu quietinho, com medo, porque se me encontrasse o meu pai ia me levar de volta para a Bahia. E acabaram que me encontraram e nós voltamos para lá. E tempos depois a minha mãe voltou a me buscar. O meu pai vendeu as coisas lá e decidiu vir embora para cá. Inclusive deu um dinheiro à minha mãe, porque eles eram casados, eles se separaram. Então ele deu um valor para minha mãe, falando: olha, você pega esse dinheiro, compra uma casa para você e vai viver sua vida. Como a minha mãe, na época, que também hoje é falecida, gostava de tomar uma cerveja, de curtir um forró, uma noitada, ela pegou aquele dinheiro, sabe o que ela fez? Gastou tudo com cerveja e churrasco. 3, 4 dias de cervejada e churrascada para os amigos, para os colegas, para os homens, para as mulheres. E nós tivemos que morar de aluguel, vivendo uma dificuldade muito grande, passando humilhação. Nós vivíamos peregrinando. Eu era quase que um nômade em Vila Velha. Eu morava em Santa Mônica, daqui a pouco eu estava em Novo México, daqui a pouco estava em Dos Bentos, daqui a pouco estava em Santo Inês, daqui a pouco estava no Aribiri, daqui a pouco estava em Jaboruna, daqui a pouco estava em Boa Vista, daqui a pouco estava em dos Aires, daqui a pouco em Santa Rita, daqui a pouco estava em Paú, daqui a pouco estava na Glória, e vivia mudando, não só de casa, de escola. A gente não conseguia estudar. Na época, inclusive, tinha muita greve, era um problema sério. E eu lembro que a minha mãe, muitas vezes, minha mãe morou com muitos homens. Eu cheguei a ver minha mãe se prostituindo dentro de casa, mantendo relação sexual com um homem. É claro que eu falo isso sem a ideia de tentar manchar a imagem da minha mãe ou de denegrir a imagem da minha mãe, porque eu entendo, ainda que não concorde, mas eu entendo que muitas vezes ela foi levada a fazer aquilo porque ela precisava de alguém para ajudar a pagar o aluguel. Ela precisava de alguém para ajudar a arrumar um dinheiro para botar comida dentro de casa. Então eu vivi nesse ambiente e tudo isso me levou a gerar um sonho no meu coração. Eu preciso conquistar dinheiro para arrumar uma casa para minha mãe, para a gente parar de viver essa vida de miséria. E como todo adolescente da minha época, acho que até hoje, e eu decidi ser jogador de futebol. E aí me matriculei numa escolinha de futebol ali em Vila Nova, do lado da escola Maura Bauer, tem um campinho até hoje, na época era um carecão. E eu fui jogar na escola de futebol chamada Sol Vive, que existe até hoje. Nosso treinador, fundador do Sol Vive, Danuso Dalmas, grande abraço, amigo, irmão, é um colega, né, que orou muito pela minha vida e contribuiu muito pela minha vida. Então eu comecei a jogar futebol. E eu era goleiro, e um bom goleiro. Um bom goleiro. Tinha promessas, né, tinha expectativas de me tornar jogador. Mas pela ansiedade de querer que as coisas acontecessem logo, eu precisava de uma casa para minha mãe. Eu era ainda pequeno, eu tinha 12 para 13 anos. Até os 14 eu consegui jogar futebol. Depois eu vi que a coisa ia demorar, porque é um processo, né?
Você se tornar um jogador famoso e conseguir dinheiro é um processo. Então eu vi que ia demorar. Aí o meu finado cunhado, já percebeu que tudo é finado? Tudo falecido. Meu finado cunhado, né, que foi marido da minha irmã, a irmã Patrícia. A Patrícia fugiu de casa com 12 anos para ir morar com esse homem. Já era um adulto e na época era um grande traficante em Vila Velha. E ela fugiu e foi morar com ele, e ele tinha muito dinheiro, muitas casas e muitos terrenos, mas pegou e deu para minha mãe um lote dentro da invasão de Aribiri, lá em Vila Velha, dentro da invasão mesmo, no mangue. Nós fomos morar em palafitas, em casas em cima da maré, só os cotocos enfiados lá dentro, bate o assoalho, bate não, né, porque não é laje, prega as madeiras, faz o assoalho, levanta as paredes, coloca o telhado, faz as pinguelinhas, é aquele monte de casa, é uma ilha dentro do mangue. Eu me lembro que a gente ficava em cima das palafitas com os fisgos jogando para pegar tainha. Era um negócio louco a infância, né? Tinha momentos bons também. E isso, eles vieram aterrando Aribiri, a invasão, que hoje já está a maioria toda aterrada, já tem asfalto, já está lá urbanizado, enfim. E quando chegaram a aterrar a nossa casa, ali o nosso terreno, e a gente pôde colocar o pé na terra e não precisar ficar com medo de cair na água, no mangue, eles montaram então ali o QG do tráfico de droga do meu cunhado. E eu comecei a conviver com aquela situação, vendo ele chegando com dinheiro no bolso, com relojão no pulso, cordãozão de ouro, mulher para todo lado. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e pensei, você sabe que essa é uma boa forma de eu conseguir dinheiro e comprar uma casa para minha mãe? E me iludi por isso. Eu me deixei seduzir por isso. E muitos jovens, muitos adolescentes também se deixam levar pela ilusão da vida fácil, mas que de fácil não tem nada, porque te traz também muito sofrimento. Você não tem paz, você não tem segurança, você não tem amigos de verdade, você transforma a sua vida no inferno. E eu entrei por esse caminho. Comecei a fazer pequenos furtos. Com o dinheiro dos furtos eu comecei a comprar droga e botar os meninos para vender. E eu comecei a frequentar os bailes funks, o futebol eu já não ia mais. Os amigos procuravam, mas eu não queria mais. E infelizmente, em um assalto, eu não me lembro a época, eu sei que eu tinha 14 para 15 anos, eu cometi um assalto e baleei uma pessoa e fui presa por latrocínio, assalto seguido de morte. Se eu fosse maior de idade, a minha pena seria 30 anos. Latrocínio é crime hediondo. Mas como eu era menor de idade, e ainda essa lei é válida até para os dias de hoje, o menor ele pode cometer o crime mais horrendo que for, a pena máxima para ele é 3 anos de cadeia. Então eu fui condenado a 3 anos, como era réu primário, fiquei 6 meses apenas preso, e foram longos 6 meses, porque ainda que pareça pouco, mas para quem está preso é muito tempo. E fiquei 6 meses. E ali, dentro da Unip, em Maruípe, eu me especializei no crime. Eu saí do mundo do crime e entrei para a escola do crime, de fato, que naquela época era uma FEBEM. Hoje as coisas estão diferentes. Hoje você chega lá, tem psicólogo, tem televisão, tem tudo do bom e do melhor. Você tem todo o acompanhamento. Naquela época não tinha nada disso, não tinha nada disso. E também não estou dizendo com isso que lá é um bom lugar, não queira ir para lá. Só estou fazendo um contraste das épocas. E fiquei 6 meses preso, saí dali e continuei na vida do crime. E fui me afundando cada vez mais, cometendo crimes, cometendo atrocidades, envolvido com droga, com prostituição, trocando tiro com bandido, trocando tiro com polícia, fugindo daqui para lá, de lá para cá, até que eu resolvi ir morar no Rio de Janeiro, com uma mulher que eu fui morar. Antes de ir para o Rio, é claro, já tinha passado por Minas Gerais, já tinha passado por São Paulo, já tinha passado pela Bahia, eu tinha ido para Salvador, para casa dos parentes meus que moram lá. Um beijo aí à minha tia Marilza e o meu tio Clodoaldo, que me acolheram naquela época, um jovem fugitivo da polícia e cheio de problema, para tentarem me acolher e me ajudar. Não conseguiram porque eu não resolvi a minha vida naquela época, e vivendo fugido. E de repente fui para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro me envolvi com o candomblé. Fiz pacto com Zé Pilintra, fiz pacto com Maria Padilha, fiz vários pactos e alianças com aquilo que nós entendemos e sabemos pelas Escrituras que são demônios.
que acabam escravizando as pessoas, que acabam mantendo as pessoas num cárcere. E eu lembro que toda sexta-feira eu ia buscar conselhos com o Zé Pilintra. No Rio de Janeiro, o Zé Pilintra é considerado o rei da malandragem. Todos os bandidos, ou a maioria deles, têm uma aliança com o Zé Pilintra e vão pedir conselho, vão receber passe, vão receber orientação para como proceder no mundo do crime, para aprender orações, pontos ou cânticos que você ministra e canta em adoração a essas entidades. E eu fiz tudo isso. E me lembro que numa dessas consultas, a Zé Pilintra virou para mim e disse assim: moço, foram duas situações que marcaram muito a minha vida. A primeira, infelizmente, naquela época eu também havia cometido um crime lá no Rio e tirei a vida de uma pessoa, com pesar no meu coração, eu digo isso a você. E fui para a casa desse pai de santo me consultar com ele. E de repente veio um vento dentro de casa, removeu as coisas, abriu as portas do armário, bateu as janelas, e aquilo me chamou a atenção. E o Zé Pilintra, incorporado no pai de santo, vira para mim e fala: moço, você está vendo o que é isso? E eu disse sim. Isso é o espírito da pessoa que você matou. Ela está fugindo de mim, porque eu estou incumbido de levá-la até as portas do inferno. Aquilo foi uma experiência que me marcou, mas não fez tanta diferença ao ponto de me levar a mudar de vida. Uma outra situação, eu me consultando com o Zé Pilintra, sempre às sextas-feiras, e ele virou para mim e falou assim: moço, sai dessa vida que você está, porque para você há solução. Eu estou num lugar de tormento. Aquilo sim me marcou. Aquilo sim falou muito ao meu coração. E eu não entendi, porque eu pensei: caramba, ele é meu padrinho. Eu tenho um pacto, uma aliança com ele. Eu venho aqui para ele me orientar a como proceder no crime, a como agir, a como me relacionar no mundo do crime, a como lidar com determinadas situações. E ele chega para mim e diz que é para eu sair dessa vida, de que para mim é a solução, e de que ele estar num lugar de tormento. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça, e a partir daquele dia eu mergulhei numa depressão profunda. Eu só bebia e usava muita cocaína. Eu cheirava muita droga e bebia muito conhaque Dré e fui me afundando numa depressão. Algo que eu não gostava na época era fumar maconha. E eu comecei a fumar maconha demais. Eu comecei a fumar maconha para acalmar-me, porque eu estava muito agitado, eu parecia que ia entrar em desespero. Então, para eu ficar calmo e tranquilo, eu fumava maconha o dia inteiro, para fugir da realidade, fugir da verdade da minha vida que eu vivia. Então eu entrava no mundo de Bob e vivia numa fantasia. E quando o efeito da maconha ia saindo e eu começava a ter que bater de frente com a realidade da vida, eu começava a entrar em pânico, eu entrava em depressão, eu ficava triste, eu chorava, então eu tinha que fumar maconha para me acalmar. Veja como a droga é escravizante. Você fica aprisionado, mas Jesus pode libertar a sua vida. Ele pode transformar você. Eu costumo dizer, disse isso para o Jamerson, pastor, na live que nós fizemos, onde mais uma vez eu também contei ali o meu testemunho. Eu disse que Jesus é a dose mais forte. Geralmente nós buscamos na droga aquilo que vai preencher o vazio da nossa alma. Mas só tem algo que pode preencher o vazio da nossa alma e se chama Jesus Cristo, através da pessoa bendita do seu Santo Espírito, que em nós vem habitar quando nós nos prostramos a Ele. E eu entrei nessa depressão e vivia correndo para um lado e para o outro, fugindo para lá e para cá. Larguei a família lá, a mulher, que nem constituí família de fato. Voltei para Vila Velha, mas continuando fugitivo. Minha mãe falou: meu filho, você não pode ficar aqui. Fomos para Colatina, vamos morar em Colatina, lá no Morro do Cristo, lá em cima, num bairro chamado Operário. Um bairro operário, Cristo em cima, e eu, como sempre, arrumei problema, troquei tiro com um vagabundo lá, e a polícia ficou sabendo que eu estava lá, e vai atrás de mim. Eu falei: e agora para onde eu vou? Fui para Águia Branca, noroeste do estado, Córrego Jabuticaba. Um beijo para Águia Branca. Meu pai comprou uma terra lá, 2 alqueires e meio de terra, com primo, sociedade.
E eu fui morar lá, escondido, numa grota. Você subia e descia um buraco, pedra de um lado, pedra do outro, cabrito do outro, e a casa lá no meio. Sem energia, sem água encanada, sem vizinho do nada, só o breu e a escuridão. E era o único lugar que tinha para eu ficar. E ali eu fiquei. Fumava maconha o dia inteiro embaixo dos pés de café. Mas como o tempo foi passando e eu tinha que fazer alguma coisa, então eu comecei a trabalhar. Peguei a enxada, fui capinar café, fui aprender a desbrotar café, fui aprender a podar café, fui aprender a arrancar coco, trabalhei durante muito tempo como esporeiro, as esporas, o cinto, subia no pé de coco, cortava o cacho, trabalhando bastante, comecei a aprender algumas coisas, porque eu nunca tinha trabalhado.